John Knox não se limitou apenas ao conhecimento humano, e sim passou uma vida de oração e intimidade com Deus. E suas orações eram tão intensas, que quando a sua esposa o chamava para comer, ele dizia: "Como posso comer com meu povo padecendo? Eu tenho que orar." E ele orava 3, 4, 5 horas por dia, até que a glória de Deus o visitasse. Uma frase muito conhecida que marcou a existência de Knox até os dias de hoje é: "Ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro." Ele se referia às almas dos habitantes de seu país. Tamanha era a sua vontade de ganhar almas para o reino de Deus. Em 1559, liderou o movimento de reforma religiosa na Escócia. Nesse mesmo período, a Escócia estava em guerra com a Inglaterra e a rainha da Inglaterra escreve dizendo: "Eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós." Sua influência extrapolou a área religiosa, atingindo também a vida política e social do país sob a sua influência. Creio que hoje o desejo de Deus é levantar homens como Knox, cujas orações causavam à Rainha Maria mais terror que 10.000 soldados, homens que quando oram, os céus param a ouvir. Que os homens de hoje sejam como foi Elias, que através de sua fé abriu e fechou as janelas do céu. Quando você se conscientizar do poder da oração, vai descobrir que a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. O apóstolo Paulo certa vez disse: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo." Paulo foi um homem de marcas, que carregou consigo as escoriações do Evangelho. Invista seu tempo em oração, pois quando você ora, o Espírito de Deus se entrelaça a você e toda a sua natureza humana é mudada e curada. E você passa então a viver uma vida em Cristo, e os atributos éticos, morais e santos de Deus são transferidos para a sua vida. John Knox foi um ministro, teólogo e escritor escocês que liderou a reforma protestante na Escócia. Ele foi o reformador da Igreja da Escócia e o fundador do presbiterianismo. Foi influenciado pelos primeiros reformadores da Igreja, como George Wishart, e ele se juntou ao movimento para reformar a Igreja escocesa. O primeiro pregador do protestantismo na Escócia foi Patrick Hamilton, um jovem erudito, simpatizante de Lutero, que foi morto na fogueira em 1528. O pioneiro da fé reformada foi George Wishart, um jovem culto que estudou na Suíça e lecionou na Universidade de Cambridge. Condenado por heresia, foi igualmente queimado vivo em 1546. Sua vida, pregação e morte causaram vívida impressão no povo escocês. O líder seguinte foi John Knox, nascido entre 1505 e 1515, que havia sido guarda-costas de Wishart. Depois de passar 1 ano e meio como escravo em um navio francês, ele fugiu para a Inglaterra, onde se tornou capelão do jovem rei Eduardo VI. No reinado sangrento de Maria Tudor, de 1553 a 1558, foi para o continente e passou 3 anos em Gênebra, onde estudou aos pés de João Calvino. Pastoreou uma igreja de refugiados da língua inglesa e retornou à Escócia em 1559, tornando-se o líder da reforma em seu país. Naqueles dias conturbados, ele clamou: "Ó Deus, dá-me a Escócia ou morrerei." Os historiadores não estão certos se foi em 1514 ou 1515, ou em algum momento próximo, que Knox nasceu na pequena cidade mercantil de Haddington, na Escócia, na rua da igreja de Santa Maria. Como o biógrafo Marshall explica, grande parte do começo da vida de Knox é desconhecida. Ele não entra nos livros de história até os 30 anos, e o pouco que sabemos sobre a sua vida antes é encontrado em registros de seus contemporâneos. Por exemplo, acredita-se que ele frequentou a Universidade de St. Andrews e foi bem sucedido em seus estudos, embora não haja nenhuma evidência além da palavra de Teodoro de Beza, seu contemporâneo. Beza o considerava um acadêmico distinto, e outros o chamavam de Sr. Knox, um título reservado para aqueles que possuíam níveis acadêmicos. Ele provavelmente passou algum tempo sendo também um advogado local, mas ninguém tem certeza dessa informação. O que primeiro realmente conhecemos sobre Knox é quando ele invadiu a cena durante alguns dos mais tumultuados anos da história da Escócia. Knox tornou-se um protestante, unindo-se ao grupo de George Wishart. Note-se que quando Wishart viajava para falar, Knox seguiria adiante com uma grande espada de 2 gumes.
Ele fazia coisas como carregar consigo espadas e mais. Fazia coisas que fariam com que muitos de nós nos surpreendêssemos hoje. Parte disso era devido ao tempo que ele vivia, e parte era devido simplesmente ao fato de que ele não era um homem simpático, pelo menos não pela forma como os outros o percebiam. Como no tempo em que ele teve a rara oportunidade de pregar diante de Eduardo VI, rei da Inglaterra, e atacou a prática de ajoelhar-se durante a ceia. O contexto em torno desse sermão foi uma nova influência protestante na liturgia. Havia acabado de publicar um novo livro de orações, o segundo livro de oração comum, porque o primeiro livro fora rejeitado por parecer muito católico romano. O segundo livro, que distanciou a prática protestante do catolicismo romano, era o único manual lícito de adoração na Igreja da Inglaterra, mas que Knox o odiava, por instruir as pessoas a receberem o pão e o vinho ajoelhadas. Ele insistiu que nenhum tal mandamento poderia ser extraído das Escrituras. Ele teve a audiência do rei e pregou sobre a prática de ajoelhar-se durante a Santa Ceia. No tempo em que ele escreveu o livro O Primeiro Toque da Trombeta contra o Monstruoso Governo de Mulheres, a premissa do tratado era que as mulheres não deveriam ser governantes, e havia mais de uma boa razão para o seu argumento. Maria I assumiu o trono da Inglaterra após a morte prematura de Eduardo VI. Ela era uma católica romana devota e estava disposta a reverter qualquer vitória protestante que a Inglaterra tivesse obtido com o rei Eduardo. Ela estava entrando no 5º ano de seu reinado quando Knox publicou O Primeiro Toque da Trombeta, e quando morreu em novembro de 1558, havia assassinado cerca de 300 protestantes. Maria, a sanguinária, era uma Jezabel, e Knox queria desacreditar o seu direito de governar. Compreendemos essa parte. Mas quanto à sua retórica, em seus esforços para derrotar a tirania da rainha, ele afirmou algumas coisas desagradáveis sobre as mulheres em geral. A natureza, eu digo, retrata as mulheres como sendo fracas, frágeis, impacientes, débeis e tolas. E a experiência tem declarado que elas são inconstantes, volúveis, cruéis e que não têm o espírito de conselho e regimento. E os homens têm notado essas falhas evidentes em todas as eras. Esse argumento simplesmente não é válido. Deus fez com que as mulheres fossem mães, afinal. Não é surpreendente que o seu tratado bombástico não tenha sido bem sucedido, nem com Maria, nem com a sua irmã protestante, a rainha Elizabeth, nem com as mulheres monarcas da Escócia, com Maria de Guise e com sua filha Maria Stuart. Ele estava cercado por mulheres governantes e ainda assim escreveu aquilo. De acordo com Marshall, esse escrito não é menos impopular na Escócia atual, conferindo a Knox a reputação pública de o primeiro e mais injurioso machista do país. John Knox irritou católicos e protestantes, homens e mulheres, ricos e pobres. Parece que todos os que o conheciam, pelo menos em algum momento, não gostaram dele. Isso não é um exagero. A coisa mais incrível sobre tudo, porém, é que Knox não se importava. É quase difícil de crer em quão implacavelmente intrépido ele viveu a sua vida. Ele cria que Deus o chamara para pregar a verdade, e isso é quase exclusivamente o que ele fez, colocando-se contra uma cultura consumida com etiquetas e lisonjas. Knox apenas dizia como as coisas eram de fato. Marshall escreve: Knox estava convencido de que, como um pregador da palavra de Deus, ele havia sido enviado para oferecer orientação espiritual a todos, independentemente de quão eminentes fossem. Ele era como um profeta do Antigo Testamento. Embora eu não pense que os líderes da igreja moderna devam modelar o seu discurso ao de Knox, e enquanto muitas ações em sua vida não deveriam ser imitadas, o seu destemor é o que exige a nossa atenção. Incrível não é o que ele disse e quando disse, mas a ousadia que o fez falar. John Knox realmente cria que ele nunca morreria, e que as suas aflições momentâneas o preparavam para o incomparável e eterno peso de glória, e que se ele tentasse agradar o homem, não seria servo de Cristo. Ele vivia em uma realidade que muitos de nós compartilhamos, mas que muitos de nós esquecemos durante as adversidades. Se estamos unidos ao glorioso Filho de Deus, e se somos cheios do eterno Espírito de Deus, se somos irreversivelmente declarados justos e filhos por Deus o Pai, somos intocáveis. Nós herdaremos o mundo, você sabe. Julgaremos os anjos. Deus sabe quantos cabelos temos em nossas cabeças. E mais do que isso, Ele faz com que cada pequena coisa que acontece em nossas vidas sirva para nos conformar à imagem de Jesus. E nós teremos medo? O que a mera carne pode nos fazer? Todos sabemos disso. Mas John Knox praticou essa verdade diariamente. Ele viveu
como se fosse verdade, porque afinal é a verdade. Ele foi feito prisioneiro pelas forças francesas no ano seguinte e exilado para a Inglaterra quando foi solto em 1549. Na Inglaterra, ele conheceu e se casou com sua primeira esposa, Margaret Boas. Quando Maria I ascendeu ao trono da Inglaterra e restabeleceu o catolicismo romano, Knox foi forçado a renunciar ao cargo e deixar o país. Knox mudou para Genebra e depois para Frankfurt. Ele criou uma nova ordem de serviço que foi finalmente adotada pela Igreja Reformada na Escócia. Ele deixou Genebra para chefiar a Igreja de Refugiados. Em seu retorno à Escócia, Knox liderou a reforma protestante na Escócia em parceria com a nobreza protestante escocesa. O movimento pode ser visto por alguns como uma revolução, pois levou à destituição de Maria de Guise, que governava o país em nome de sua jovem filha Maria, rainha dos escoceses. Knox ajudou a escrever a nova Confissão de Fé e a Ordem Eclesiástica para a Igreja Reformada, a Kirk. Ele escreveu seus 5 volumes, A História da Reforma na Escócia entre 1559 e 1566. Ele continuou a pregar até os seus últimos dias. John Knox faleceu em 24 de novembro de 1572 em Edinburgh. Encontra-se sepultado no St. Giles Cathedral, em Edinburgh, na Escócia.